Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar sobre existir sempre uma sombra e uma luz na vida. Eu falei que, não sei quem viu o vídeo sobre o Chris Cornell, né? A importância que eu vejo na trajetória do Chris Cornell e como ele foi importante para minha vida. E eu trouxe essa questão do Black Gives Way to Blue, a sombra, a luz. Mas eu queria retornar a esse assunto porque dá para falar muito mais coisa. E sobretudo em relação à sociedade, aos nossos ambientes, às pessoas, a nós, o que tá no nosso controle, o que não tá. Porque às vezes a gente tá numa situação em que a gente sabe que a pessoa tá sendo errada, ou que a gente vê uma maldade, mas que o que eu falo muito no canal, às vezes a gente vê o que tá muito errado, a gente tem consciência que a pessoa tá fazendo uma coisa muito errada, só que a pessoa não vê problema naquilo. Então, o comportamento disfuncional da pessoa, em que ela não vê aquilo de errado e por isso, por conseguinte, ela não quer mudar, porque aquilo é o normal dela, atinge o comportamento disfuncional, atinge quem tá tentando sobreviver, viver, conviver com a mesma pessoa. Então, vamos pensar numa amizade que você precisa conviver, ou um familiar que você precisa conviver, um chefe, e ele tem um comportamento que para você é tóxico, vamos dizer assim. Mas você não tem como falar, olha, fulano, esse comportamento é tóxico. E fulano não acha aquilo é um comportamento normal. Muitas vezes a gente pode falar, mas se a pessoa não vê problema naquilo, ela não vai mudar, gente. Então, o que a gente também aprende muito na terapia é a gente olhar para a situação e falar, beleza, não vai mudar. Como que eu vou sobreviver nesse ambiente? Como que eu vou lidar com a situação e o que está no meu controle? Porque o fora do meu controle está justamente a pessoa, mas o meu comportamento, o meu dia a dia, as minhas ações, tudo está no meu controle. E ainda assim já é difícil. Quando a gente, no último vídeo do canal eu falei sobre a questão do desconforto, né? Como que a gente também tem que lidar com o desconforto na mudança. A gente mesmo, tendo consciência, falando, eu tenho controle da situação, mesmo com o controle a gente não consegue mudar direito, porque aquilo, o familiar, né, o ruim, às vezes é tão normal que as pessoas tendem a seguir aquilo, porque também veem que é mais fácil, né? A mudança ela é mais difícil, então o caminho mais fácil é aqui. Por isso que eu vi nas últimas entrevistas de uma psicóloga que ela fala que no consultório dela, o que ela trabalha com relacionamento, no consultório dela chegam pessoas que não sabem lidar com relacionamentos saudáveis, gente. Não são relacionamentos tóxicos, são relacionamentos saudáveis, porque se relacionaram tanto com pessoas que não tinham, eram disfuncionais, vamos dizer assim, o relacionamento era tão disfuncional nas outras, outros relacionamentos, o familiar se tornou isso. Então agora quando a pessoa entra num relacionamento saudável, ela não sabe lidar com aquilo. Porque o familiar era disfuncional. Mas o que a pessoa tá no controle? O controle dela é ir lá no psicólogo e falar, olha, estou com um problema, vamos resolver? E ainda assim, aquilo também vai ser um processo. Então, caso vocês não tenham visto, o último vídeo do canal fala sobre como lidar com o desconforto, né? Como a gente pensar em estratégias de caminhos mais funcionais. A gente, beleza, eu tenho que mudar isso, mas é desconfortável. Não é sustentável muitas vezes, mas a gente tem que vigiar o pensamento, como também tem vídeo aqui no canal sobre vigiar o pensamento, da gente ter consciência que nossa mente, ela também mente pra gente, né? Às vezes a nossa mente fala, você não devia estar aqui. Não, eu devia estar aqui. Ou, você é ruim nisso. Não, eu sou ruim, mas isso não tem nada a ver com o meu valor. Eu posso me tornar boa com o tempo. Então, aquilo não é o todo. Não é porque eu tô sendo ruim hoje que eu vou ser ruim amanhã. Não é porque eu reprovo numa prova hoje que eu nunca vou conseguir passar. Então, são essas questões. A nossa mente sempre coloca, não, eu não devia estar aqui. Não, eu sou burra. Não, eu não sou ruim. Não, não. Vamos tomar consciência, a nossa mente, a gente tem controle da nossa mente, a gente pode mudar os pensamentos, a gente pode tomar atitudes mais funcionais, a gente pode colocar pensamentos mais funcionais, mas o que eu queria falar hoje é sobre essa questão, que às vezes a gente tá vendo lá a sombra, e às vezes nessa situação, a sombra é outra pessoa, né? E às vezes você é a luz. O meu controle é olhar para aquilo
E assim como um espelho é falar, cara, eu não quero isso. O que eu posso mudar em mim? O que eu posso fazer para que essa situação se torne sustentável? Porque às vezes a pessoa não consegue mudar naquele ambiente. Por exemplo, uma pessoa que está num ambiente familiar que ela vê que não é confortável. É ruim para ela. Então, quais são as estratégias que ela consegue se blindar daquilo, né? Porque se ela vai ter que continuar naquilo, então, aos poucos, não sendo uma tarefa fácil, vai ser desconfortável, mas a gente encarar que o que está no nosso controle é a nossa plantação. Vamos dizer assim, a semente que a gente está plantando hoje, às vezes, quando você sair desse ambiente, vai ser muito mais importante para você. Porque você sabe que quando você sai daquele momento, daquele ambiente, você sabe que você não quer aquilo e você vai conseguir lidar de uma outra forma. Então, são aprendizados. Beleza, eu não gosto disso, nesse momento tenho que estar nessa situação, mas eu não quero isso pra minha vida. Então, quando eu conseguir sair daqui, que eu não leve esse familiar. Porque quando você fica nesse ambiente, você vai ser meio que infectada. A sua plantação, vamos dizer assim, o que você está plantando como semente, você não está vendo que a longo prazo a plantinha vai crescer. E darão bons frutos porque você está regando, você está fazendo pensamentos funcionais para sua vida, tomando ação, comportamento. Mas o ambiente, ele vai influenciar lá na sua plantação. Então, enquanto você não conseguir sair dali, você tem que proteger sua plantação, você tem que proteger a sua semente, tendo em conta que, com o longo prazo, saindo desse ambiente, você vai conseguir ter uma plantação para você mais rica e você pode, vamos dizer assim, colocar pessoas, né, um novo ambiente que faça com que a sua plantação cresça. Então, enquanto isso, a gente tem que cuidar da nossa plantação. E às vezes a gente é muito reativo, né, na relação do outro. E existe a luz e a sombra, mas a gente tem que sempre pensar, beleza, no mundo tem pessoas muito ruins, mas também tem pessoas muito boas. No mundo, às vezes as pessoas ficam muito desacreditadas, né? Sobretudo as pessoas, eu sou socióloga, então a gente lê muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Beleza, eu tô tomando consciência, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Do Goffman, né? Essa lapa aqui. A gente vai tomando consciência com o tempo de muita coisa ruim. Mas o que eu posso fazer com o meu conhecimento, desse conhecimento aqui, o que eu posso fazer com isso tudo aqui? Que pode trazer benefícios. Beleza, eu sei que a sociedade é desigual. O que eu posso fazer? O que tá na minha mão, no meu controle, para que eu possa democratizar, por exemplo, o conhecimento desse livro aqui? Ou colocar em prática na minha vida o que tá nesse conhecimento aqui. Às vezes a gente acha que são grandes coisas, né, que vão... Às vezes não. Às vezes são as pequenas coisas que realmente, a longo prazo, vão ser sustentáveis. Então, é sobre essa questão, a gente sempre olhar o que tá no nosso controle. Se a gente vê uma coisa errada, então, eu não quero isso. Mas eu vou continuar acreditando que eu tô fazendo o meu caminho. E isso tá no meu controle. Eu tô criando a minha história, isso tá no meu controle. E a gente vai se colocar nessas situações, às vezes, quando a sociedade quer uma coisa e você quer outra. A sociedade fala que é pra você fazer medicina, mas eu não quero. Isso não faz sentido pra mim. Então, o que tá no meu controle é fazer o que tá no meu sentido pra mim. E vai ser desconfortável. O padrão, né? Quando foge do padrão, né? Do hábito, do... Perdão, gente, meu relógio tá tocando aqui com alarme. Quando a gente foge do padrão dominante, né? As coisas também entram em disputa. Isso o Pierre Bourdieu, ele fala muito sobre, né? Quando tem um campo, por exemplo, um campo educacional, e tem duas ideologias diferentes, vão entrar em disputa e quem tiver o hábito, a disposição social dominante é o que deveria seguir. E se você não segue o código dominante, vamos dizer assim, meio que você tá fugindo. Então, meio que vai entrar disputa e aqui o dominante, você vai meio que estar fugindo daquilo. Então, isso acontece muitas vezes. Não sei se vocês já ouviram a música da Jessie J, que é
não sei, acho que é Who alguma coisa. Deixa eu ver aqui no meu celular, peraí, gente. Encontrei aqui, gente. A música chama Who is Laughing Now? Que ela fala que ela sofria bullying, né, na escola. Eles puxavam meu cabelo, eles tiraram a minha cadeira. Eu ignoro e finjo que não me importei. Você é tão engraçado, seus dentes são iguais aos de um Pernalonga. Só que ela fica famosa, né? Então, aquela menina estranha, né, fica famosa e agora ela fala, né, who is laughing now? Quem tá rindo agora da situação que ela conseguiu, né, se tornar artista, enfim. E aí ela, com a pessoa que sofria bullying, se torna essa referência, né, na artística. Então, a gente pode pensar que o código ali, né, o hábitos, o modo de ver, o que seria o código dominante seria não ser uma pessoa com o cabelo dela, né, que no caso no vídeo ela tá com o cabelo curtinho, não, eles falam, ei Jéssica, você parece uma alienígena, com pele verde, você não se encaixa nesse parquinho. Então, esse não se encaixar é o que eles colocam como o hábitos, né? O hábitos é a visão do que eles achavam que era o dominante e ela não seguia esse dominante. Mas não que isso não esteja certo, mas o que eles achavam que era um padrão, né? As crianças, né? Que às vezes são cruéis, né? No sentido da palavra mesmo, né? Às vezes elas não têm noção do que elas estão fazendo, mas é como se elas estivessem em disputa, né, do código, o que é dominante. Então, a gente que manda aqui e o dominante é isso. Então, a gente vai entrar em disputa de campo, naquele campo educacional, vamos dizer assim, no campo da escola. Então, a escola se torna um local em que pessoas, os agentes, né, quem está numa disposição social, com um código dominante, com esse hábito dominante, meio que vai dominar, vamos dizer assim. Mas, que isso não é motivo, né, da gente não querer mudar. Então isso também é o hábito da pessoa que tá fazendo uma coisa que você considera cruel, errado, uma coisa sombra. Aquilo tá enraizado no que ela viveu, no que ela no padrão familiar dela, nas experiências de vida dela, mas também é aquilo, né? Tipo, eu também tenho traumas, você também tem traumas, mas nem não é por isso que eu vou me tornar uma pessoa má. Então, são essas várias coisas que a gente entende que existem disputas, né? E às vezes na sociedade tem essas questões de que existem pessoas, tem injustiças, mas existem também um lado bom, existem pessoas que têm consciência, que estão procurando consciência. Então a gente pode se conectar com pessoas que estão na mesma linha de consciência, vamos dizer assim, também estão dispostas. Então existem caminhos entre a sombra e a luz, existem perspectivas, existem maneiras diferentes de olhar. E quando a gente entende que existem esses hábitos, o campo, a disposição social, e que existem teóricos, sociólogos, no caso o Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que trabalham isso, a gente consegue ficar um pouco mais calmo, porque existe a possibilidade de você mudar a sua visão de mundo, entende? Por isso que o Chris Cornell, ele é um grande exemplo, porque nas músicas dele, ele tinha hábitos, né? Ele tava colocando a visão de mundo dele, e era uma visão de mundo muito humana, né? Essa questão emocional do que ele tava passando, letras melancólicas, letras que tinham muitas questões, né? Muitos temas da vida dele, e que também tocam outras pessoas, mas que também são letras e uma vivência de vida. No caso dele, ele não decidiu ficar na Terra, que a gente também pode olhar e falar, beleza, se existem sombras, se existe luz, se existem formas de mudar, se existem formas de continuar vivo e não continuar, então dá uma paz, um conforto de que existem caminhos, existem maneiras diferentes de ver, e mesmo com nossas experiências, e mesmo que seja muito difícil a sociedade em si, a gente tem o controle da gente mudar a nossa vida, mesmo que seja pouco, entende?
Então, tomar consciência é muito importante por isso, porque a gente consegue também colocar mais em prática, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. No último vídeo do canal eu falei sobre isso, sobre a gente entender que o desconforto, às vezes a nossa sombra, tá? É a nossa sombra, às vezes, para uma luz posterior. Então a gente planta alguma coisa, uma semente, e a gente espera que no futuro venha a luz, né? Que a gente consiga pessoas que tenham o mesmo cuidado, o mesmo carinho por aquela plantação e que isso se perpetue. Então a gente tem o quê? O controle da gente. E muitas vezes a gente tendo as atitudes que a gente gostaria que fosse essa luz, né? A gente também influencia outras pessoas. E aí, pessoas que vão conviver com a gente no mesmo ambiente vão se tornar mais. Vão florescer também, igualmente. Então, a maneira que outra pessoa se comporta, e eu falo, não quero isso, e eu me comporto, e eu consigo me comportar de uma forma que eu acho mais funcional com outra pessoa, às vezes outra pessoa também vai ver isso com exemplo, e às vezes fazer terapia é muito sobre isso, né? Às vezes é uma responsabilidade social você falar, cara, eu quero dar para meus filhos, para minha família, um comportamento mais funcional e que não sobrecarregue todo mundo, em que eu possa ser uma melhor filha, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor pessoa para mim mesma. Então, uma responsabilidade social com todos que estão inseridos, porque no ambiente, se você não faz terapia, ou se você faz, às vezes as pessoas também te entendem, e às vezes quem faz terapia acaba tendo um nível de consciência mais elevado em relação a si e também vai influenciar o ambiente que está vivendo com o outro. Então, são essas questões, a gente acreditar de que o nosso controle é importante, mesmo a gente entendendo que existem a sombra, existem a luz, e que aos poucos, se a gente acreditar, como no vídeo do Chris Cornell, gente, sério, esse vídeo ficou muito bonito. A gente acredita que black gives way to blue, sabe? Que existem caminhos, existem formas e que a gente consegue unindo, né? As coisas que vão aparecendo no nosso caminho, nossos aprendizados, para algo maior, para algo que a gente realmente acredita e a gente chegue lá com uma vida com sentido pra gente. Então, voltando à questão do dominante, às vezes a gente, na questão da faculdade, né, quer fazer na faculdade e a sociedade coloca aquilo como código dominante de que a faculdade certa é medicina ou direito, ou agora tem essa questão da IA, né, TI. E às vezes a pessoa quer fazer teatro, quer fazer artes, e as pessoas, graças a Deus, que Chris Cornell, Ed Vedder, Jack Johnson, enfim, eles falaram, não, eu quero fazer arte. E eles conseguiram, sabe? E se deram muito bem, enfim, conseguiram sucesso. Então tem pessoas que fazem arte e as pessoas ficam, fogem, né, do que é esperado como dominante, e aí tem um julgamento. Mas às vezes a pessoa tá ganhando muito mais do que uma pessoa que faz medicina e ela tá realizada. Então tem pessoas que têm muito dinheiro e que são infelizes, têm depressão. Então, gente, é você conseguir colocar em si controle. Volta pra você, fala, beleza, essa aqui é minha luz, isso aqui que faz sentido pra mim, não precisa fazer mais sentido pra ninguém. Mas também com consciência e bom senso de que as pessoas vão estar convivendo com você. E às vezes a gente também tem que colocar na balança, né, as coisas, o que faz sentido pra mim, também pode afetar o outro também, né. Então, o que tá no meu controle, então colocar na sua realidade, o que eu posso fazer e pensar em estratégia, sabendo que existe um lado bom, existe um lado ruim, que o desconforto ele vai existir, sendo bom ou ruim, existem escolhas, uma escolha também, não fazer uma escolha também é uma escolha, então são várias coisas. Mas eu queria falar sobre isso hoje no vídeo, sobre a gente entender e aceitar que existe um lado sombra e um lado luz, mas que são necessários para o equilíbrio da vida, e que a gente saiba se existem coisas ruins, existem coisas boas, mas que a gente sempre pode optar, a gente pode fazer escolhas na nossa vida. O que você quer escolher plantar hoje, a semente que, essa plantinha que você não tá vendo, mas que no futuro pode influenciar pessoas, pode influenciar seus filhos, pode ser funcional para quem tá no seu ambiente, pode ser funcional para você, que faz sentido para você e que você gostaria de estar vivendo. É isso, gente, até o próximo vídeo.